Olá, meninos! Então, o nosso vídeo dessa semana é sobre os gráficos da função exponencial. Então, primeiro, nós temos um texto, né, com os exemplos, onde vocês vão fazer apenas a leitura. Essa parte vocês não precisam copiar. Então, aqui, quando a gente fala sobre a função exponencial, ele nos dá uma fórmula geral, onde nós temos f de x igual a elevado a x. Onde o nosso a, que estaria representando o quê? A nossa base. Então, a nossa base, ela sempre tem que ser maior que zero e diferente de 1. Então, para ser uma função exponencial, a característica é essa. Ela tem que ter esta forma, né? Onde a nossa base tem que ser maior que zero e diferente de 1. E no nosso expoente tem que ser uma incógnita, né? Uma letra que nós não conhecemos. Então, esses aqui são alguns exemplos, né? f de x igual a 2 elevado a x. Então, nós temos a nossa base sendo maior que zero e diferente de 1. Na nossa segundo exemplo, na nossa segunda função, nós temos f de x igual a 1 igual a meio elevado a x. Meio é o mesmo que 0,5. 0,5 é maior que zero e diferente de 1. Então, ela é também uma função exponencial. Quando nós falamos do gráfico, então nós vamos ter dois tipos de gráfico. O gráfico da função exponencial crescente e o gráfico da função exponencial decrescente. Como é que nós vamos saber se a função ela é crescente ou decrescente? Vai depender da nossa base. Então, aqui nesse nosso primeiro caso, nós temos com a base, né, com o número real maior que 1. Então, quando o nosso a for maior que 1, a nossa função exponencial ela vai ter um gráfico crescente. Ele vai ser dessa forma aqui, ó. A gente sempre começa da esquerda para a direita. A gente percebe que o gráfico está crescendo. Então, por isso que ele é um gráfico crescente. Então, sempre que a nossa base, observa aqui que a nossa base nesse exemplo é o 2. Então, ele vai ser um quê? Um gráfico crescente, uma função crescente. Para a gente construir o gráfico, nós vamos fazer dessa maneira aqui, ó. Lembra que lá nas outras funções a gente fazia o quê? Atribuía valores para x, né? E resolvia a função substituindo o valor de x. Assim como nesse caso. Então, aqui, ó, a gente atribui os valores, né? 2, 1, 0, menos 1 e menos 2. Aqueles mesmos números que a gente já atribuía nas outras funções. E aí, substituindo. Então, aqui, no lugar de x, vai colocar o 2. Então, a nossa função, né? A gente pode substituir o f de x por y. Então, a gente tem o quê? Y igual a 2 elevado a x. Então, no lugar do x, a gente vai colocar o 2 para a gente encontrar o valor de y. Então, 2 elevado a 2 é 4. E aqui no número 1, da mesma maneira. No lugar do x, a gente vai colocar o 1. Então, 2 elevado a 1 é o próprio 2. Depois, substituir por 0. Todo número elevado a 0 é 1. Depois, a gente substitui por menos 1. Quando a gente eleva a menos 1, o que acontece? A nossa função, o nosso número aqui na nossa base vai inverter. Então, a gente tinha 2 elevado a menos 1, inverte, a gente fica com 1 sobre 2. Como é menos 2, é da mesma maneira, né? Só porque aqui a gente elevou a 1. 2 elevado a 1 é o próprio 2, por isso que a gente só inverteu. Como a gente tem o menos 2 aqui, a gente inverte e eleva a 2. Então, a gente inverteu e elevou o 2 a 2, que é 4. Então, por isso que é 1 sobre 4. Depois de encontrar esses valores, aí é só a gente pegar o nosso gráfico, o nosso plano cartesiano, e substituir os valores, né? E marcar os nossos pontos, os encontros, né? Então, aqui para x, 2, para y, 4. Então, o encontro foi esse aqui.
1 para x e 2 para y. Então, o encontro deles é aqui. 0 para x e 1 para y. O y, ele sempre indica a nossa altura. E aqui, menos 1 para o x e meio, né? Meio é o quê? Metade, 0,5. Então, aqui é o nosso encontro. E menos 2 e 1/4. Vai ser na metade da metade, né? Desse nosso meio. Que fica exatamente aqui. Então, depois que encontrou os pontos, é só ligar. Então, a gente percebe que ele não é uma reta. Ele é uma curva crescente. Então, esse daqui é o nosso caso da função crescente. E quando a nossa função vai ser decrescente? Quando a nossa função vai ser decrescente, é quando a nossa base for maior que 0 e menor que 1. Então, ela tem que ser maior que 0 e menor que 1, para ela ser uma função decrescente. Então, se a gente observa que a nossa base é o quê? O meio. Meio é o quê? 0,5. 0,5, ele é maior que 0, né? E ele é menor que 1. Então, ele está dentro desse intervalo aqui. Por isso que a nossa função ela vai ser uma função decrescente. Lembra que eu falei para vocês que a gente sempre começa da esquerda, né? Então, a gente sempre começa da esquerda para a direita. Observe que o nosso gráfico ele vai estar descendo. Então, se ele está descendo, ele é uma função decrescente. Aqui vai ser da mesma maneira. Então, aqui, né? A gente vai substituir os mesmos valores, né? 2, 1, 0, menos 1, 4. E vamos pegar a nossa função, né? Que era meio elevado a x. No lugar do f de x, a gente pode substituir o y, né? Porque f de x ou y é a mesma coisa. A gente substitui o y, por quê? Porque nós vamos marcar aqui no plano cartesiano o y. Então, aqui, da mesma maneira, vocês vão substituir no lugar do x por 2, depois por 1, por 0, menos 1 e menos 4. Substituindo nesses valores, vocês vão encontrar, né? Então, aqui no lugar do x vai colocar 2. Então, é meio elevado a 2. 1 elevado a 2 é o próprio 1. 2 elevado a 2, 4. Por isso que é 1/4. Elevado a 1, então é meio elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, por isso que é meio. Depois, meio elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1, por isso que aqui é 1. E depois aqui, elevado a menos 1. Quando é elevado a menos 1, o que acontece? A nossa função inverte. Eu vou ficar com 2 sobre 1, mas 2 dividido por 1 é o próprio 2. Elevado a 1 é o próprio 2 ainda, então por isso que aqui é 2. Aqui, aqui tá errado, meninos, esse exemplo, que é elevado a menos 2. Então, aqui eu tenho meio, né? E eu vou elevar a menos 2. Então, aqui nós vamos inverter por... Inverter, eu vou ficar com 2, né? Porque 2 dividido por 1 é o próprio 2. Elevado a 2, positivo, né? Porque eu já inverti. Então, 2 elevado a 2 é 4. Então, depois de encontrar, eu vou pegar o quê? Esses pontos, né? 2 e 1/4, 1 e meio, 0 e 1, menos 1 e 2, menos 2 e 4. E aí, nós vamos substituir no plano cartesiano. Após substituir, né, encontrar os pontos, vocês vão marcar aqui no nosso plano cartesiano. E aí, vão ligar os pontos, a gente vai ver que a gente vai ter essa curva aqui. Percebam que ela está descendo, então ela é uma função decrescente. Aqui são algumas características, né, da função exponencial. Então, essa parte aqui é o que acontece em todos os gráficos.
Então, aqui, a primeira característica. A curva da função f de x igual a elevado a x passa pelo ponto 0 e 1. Então, ela sempre vai passar por esse ponto. Observem aqui. Ponto 0 e 1. Então, ela passou por esse ponto aqui. Sendo ela crescente ou decrescente. Nesse gráfico aqui, ela também passa por esse mesmo ponto. Então, ela sempre vai cortar nesse ponto 0 e 1 aqui. 0 para x e 1 para y. Então, em todos os gráficos, isso vai acontecer. O seu domínio são os reais. O seu conjunto é a imagem dos reais. E a função, ela vai ser crescente para a base A maior que 1, né? Então, sempre que a função for maior que 1, ela vai ser crescente. Isso é o que eu já estava falando ali para vocês. E ela vai ser decrescente se a nossa base, né, for maior que 0 e menor que 1. Nos exercícios, vocês vão esboçar os gráficos. Então, aqui, para cada uma dessas funções aqui, vocês vão fazer um gráfico. Então, daquele jeito, vocês vamos pegar aqui a letra A. Primeira coisa, montar aquela nossa tabelinha, né? Então, a gente vai ter aqui os valores de x, que a gente sempre pega os mesmos valores, né? 2, 1, 0, menos 1 e menos 2. Então, a gente sempre pega os mesmos valores. A nossa função é f de x igual a 3 elevado a x. A gente pode substituir por y igual a 3 elevado a x. E aqui, no lugar do x, nós vamos substituir esses valores aqui. Então, primeiro nós vamos substituir por 2. Então, a gente vai ficar com y igual a 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é o mesmo que 9. Então, a gente já tem o valor para x e o valor para y. Então, a gente tem aqui o nosso ponto, né? Então, aqui é x e y. Então, o nosso ponto vai ser o ponto 2 e 9. E depois, nós vamos substituir por 1. Então, o nosso y é igual a 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 é o próprio 3. Então, aqui a gente vai ter o ponto 1 e 3. Depois, a gente vai levar a 0. Então, y é igual a 3 elevado a 0. 3 elevado a 0 é 1, né? Porque todo número elevado a 0 é 1. Por isso que a gente sempre vai passar por esse ponto. Porque sempre que tiver elevado a 0, nosso resultado é 1. Então, sempre vai passar por esse ponto. Pelo ponto 0 e 1. Percebam que os nossos expoentes aqui, eles se repetem, só que de forma negativa. O que vai acontecer? Esses nossos resultados aqui, eles vão inverter. Então, aqui eu tenho y igual a 3 elevado a menos 1. Então, como aqui y igual a 3 elevado a 1 era o próprio 3, então 3 elevado a menos 1 vai ser 1 sobre 3. Nosso resultado vai inverter. A única diferença é essa. E quando é menos 2, então vai ser y elevado a menos 2. Nosso resultado aqui vai inverter. Vou ficar com 1 sobre 9. Por quê? Porque aqui era como se fosse 9 sobre 1, né? Então, aqui os nossos pontos ficaram menos 1 e 1/3.
e aqui menos 2 e 1/9. Depois que vocês encontraram esses pontos aqui, vocês vão fazer o plano cartesiano. E vão marcar esses pontos aqui que vocês encontraram. Então, aí vocês vão marcar o ponto 2 para x e 9 para y, 1 para x e 3 para y, o ponto 0 e 1, o ponto menos 1 e 1/3, que vai estar mais ou menos aqui assim, e o ponto menos 2 e 1/9, que vai ser menor ainda, então ele vai estar um pouco mais aqui abaixo. Chegando aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos ligar os pontos. Percebam que a nossa função está crescendo, né? Se ela está crescendo, ela é uma função crescente. Então, essa aqui é uma função crescente. É isso que vocês vão fazer nos outros, né? Na B, na C e na D.